E aí galera, tudo bem? Eu sou o Pedro Rodrigues e este é mais um vídeo em que vamos falar sobre o sistema operacional Android. Mais especificamente sobre algo que aconteceu muitas coisas nesses últimos dias, e uma dessas coisas que aconteceu que eu preciso compartilhar com vocês é que finalmente criei coragem e fiz o famoso root. Root é inclusive o tema que nós vamos falar hoje, os prós e os contras de você rootear o seu smartphone, rootear o seu aparelho. O que isso pode trazer de benefício e de malefício, tá? Isso para te ajudar a decidir se você quer fazer ou não, tá certo? Bom, o primeiro passo quando a gente fala de root é entender o que é isso, né? Você saber se você quer fazer ou não, você precisa entender o que é isso. E o que é root? Root nada mais é do que você, após esse processo, você passa a ter direito você passa a ser um super usuário do seu smartphone. O seu smartphone, ele vem com algumas restrições. Tá? O sistema operacional ele traz algumas restrições que visam proteger o próprio sistema e o seu aparelho. Tá? Então, alguns arquivos você não consegue acessar, algumas modificações você normalmente não consegue fazer, alguns aplicativos você não consegue instalar porque eles mexem em áreas sensíveis do smartphone. Quando você faz o root, deixa de existir essas barreiras entre você e o seu smartphone, você manda mesmo. Então, as implicações são várias, tá? Várias. E a principal dela é justamente você ter acesso, um acesso de raiz mesmo. Você pode... É tão foda esse acesso que você tem, que você pode, inclusive, acabar com o seu smartphone. Como? Apagando arquivos que são essenciais para o funcionamento dele, tá? Então você realmente passa a ser o administrador a ponto de poder apagar um arquivo e inutilizar o seu smartphone. Como fazer o root? Pessoal, cada smartphone ele tem uma peculiaridade, uma maneira diferente de fazer o root, tá? Existem alguns softwares, inicialmente ele era muito complicado, tá? O root é um processo muito complicado. Só que, ainda bem, né, alguns desenvolvedores, pensando nessas dificuldades que a maioria de nós tem, desenvolveu formas muito práticas através de programas para que nós pudéssemos fazer o root sem problema, tá? Ou seja, o programa conduz todo o processo e faz tudo sozinho e fica muito fácil, você tem que apenas fazer alguns passos. Recentemente eu fiz o root no meu Nexus 4, tá? E fiz o root no Galaxy S3 da minha esposa. O Galaxy S3 da minha esposa, eu vou deixar o link aqui, é muito simples, pessoal, é até vergonhoso a forma como é simples você fazer o root, e é vergonhoso para mim ter esperado tanto tempo. É um site chamado Kingo Root, se eu não me engano. Basta você baixar o programa, abrir no seu computador, plugar no seu smartphone, apertar root e pronto. Simples, simples, simples. Um comando ou outro que é necessário para adequar o processo, mas é muito simples. No meu caso do Nexus 4, eu usei um toolkit, que é tipo um kit de programa, mas muito semelhante a esse do Kingo, que não foi capaz de fazer o root no meu smartphone por causa da versão Android. Mas muito semelhante, você tem que fazer alguns procedimentos durante o root, mas da mesma forma ele faz basicamente tudo. Então, o que eu posso dizer é que um mundo novo se abriu para mim depois que eu fiz o root, pessoal. É fantástico a quantidade de coisas que você pode trazer para o seu smartphone, de como você pode personalizá-lo. Mas isso é assunto para essa segunda parte. Então, pessoal,
O que eu quero recomendar para vocês, se vocês optarem por fazer o root, sigam exatamente todos os passos que estão descritos naquele manual, entre aspas, tá? Siga exatamente cada passo para que não dê merda, para que o seu smartphone não seja inutilizado. O vídeo é sobre os prós e os contras de se fazer um root, tá? Quais são os contras? Vamos começar pelo lado ruim, porque são muito poucos os pontos ruins e negativos que existem para quem quer fazer o root. O primeiro ponto ruim, ponto negativo, é que você pode inutilizar o seu smartphone, tá? Todo local que você for orientado a como fazer o root é um dos avisos em negrito e em caixa alta que eles vão colocar. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados ao seu smartphone se você fizer o root. Por quê? Porque é um processo que pode inutilizar o seu aparelho. Então, se você tiver muito medo, não faça, tá? Porque é um risco e ninguém vai se responsabilizar. O único responsável pelo seu smartphone durante esse processo é você mesmo. Então é importante você observar os comentários de determinadas postagens ou dicas ou guias para que, através desses comentários, você perceba se de fato aquilo funciona ou não. O segundo ponto negativo é que você pode perder a garantia, tá? Se você fizer o root, a sua garantia vai para o espaço. São os pontos negativos esses que são mais citados e talvez os únicos que eu tenha visto em qualquer lugar e que eu também percebo. E aí, quais são as vantagens de você fazer o root? Bom, são muitas, tá? Primeiramente, você consegue colocar a última versão disponível do Android no seu smartphone. O que ocorre é que as versões mais recentes do Android são disponibilizadas pela Google, principalmente para a linha Nexus e alguns aparelhos que são Google Edition, que vêm com o Android puro. Os outros aparelhos, as outras fabricantes, elas pegam essa última versão, customizam com aquilo que ela deseja e aí sim libera aquela última versão para os seus smartphones. Então isso ocasiona uma demora exagerada até às vezes, ou simplesmente eles não liberam essa versão do Android. Por exemplo, o Galaxy S3, a Samsung já avisou que não vai ter KitKat, a última versão do Android, para o Galaxy S3. Pois bem, os proprietários do Galaxy S3 podem colocar a versão Android KitKat através de uma ROM customizada, que só é possível através do root, tá certo? Outra vantagem é justamente isso que eu acabei de falar, ROMs customizadas, tá? O que são ROMs customizadas? Desenvolvedores pegam a versão pura do Android e otimizam vários aspectos dessa versão, tornam ele mais fluido, mais rápido e liberam essa versão. As ROMs mais famosas, pelo menos a mais famosa é a CyanogenMod, mas você, com o root, você pode escolher qual ROM customizada você deseja. Alguns temas customizados ao extremo, temas mesmo, só são possíveis de serem instalados se você tiver o root. Outra vantagem, você pode colocar um tema foda, um tema bacana, mas apenas se você tiver o root. Alguns aplicativos disponíveis na Play Store, eles só podem ser instalados no seu smartphone e ser utilizados se você tiver o acesso root, tá? Então, tá, vou exemplificar da seguinte maneira. Tem o Nexus. Qual que é a vantagem do Nexus? Eu sempre terei a última versão do Android disponível. Dessa forma, todos os aplicativos disponíveis na Play Store, que com qualquer versão Android eu vou ter acesso. Eu acho isso fantástico porque eu já tive, por exemplo, o Galaxy Ace Plus, que a versão do Android dele era 2.3, e às vezes eu tinha alguns aplicativos muito bacanas, mas que o Android era 4.0, 4.1, 4.2 e eu ficava de fora, eu não tinha acesso a alguns aplicativos.
Quando eu comprei o Nexus, cara, para mim foi um mundo novo, muito bacana que se abriu, porque eu não tinha mais nenhuma limitação, né? Eu tinha acesso a tudo o que qualquer aplicativo de qualquer versão Android podia oferecer. Aí eu descobri, com o tempo, que ainda existiam algumas limitações. Quais eram elas? Limitações referentes ao acesso root. Então, quando eu consegui fazer o root, eu percebi que aí sim, agora eu não tenho nenhuma limitação. Agora eu tenho acesso a tudo que é disponibilizado, e é você não ser limitado, tá? Ninguém te coloca uma cerca mais e fala, você só pode ir até aqui. Não, agora eu tenho acesso root. Agora eu é que defino até onde eu quero ir, tá? Esse poder tem aquela frase do Homem-Aranha, né? Quanto mais poder você tem, maiores são suas responsabilidades. Nunca foi tão verdadeiro quanto em relação ao que nós estamos falando hoje. Esse acesso root ele tem que ser usado com muita responsabilidade e cuidado. Grande vantagem, cara, para mim a principal, e que talvez resuma tudo isso que eu falei, é a questão da customização em geral. Quando você tem um acesso root, você não precisa necessariamente instalar uma home customizada. Você pode customizar utilizando outros mecanismos que eu pretendo falar em outros vídeos, tá? E você faz assim coisa. Eu já quero mostrar para vocês algumas coisas que o meu smartphone tem agora que ele não tinha, e ele tem justamente por isso, tá? Algumas mudanças que eu fiz no meu smartphone que mudaram bastante a forma como eu me relaciono com ele. Então, depois de um ano e pouco, eu redescobri o smartphone e foi a experiência mais fantástica que eu tive. Então, esse vídeo é justamente para eu compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu adquiri até agora, e para dizer que eu pretendo iniciar uma série aqui hoje falando sobre root, tá? Hoje eu vou falar sobre prós e contras, né, de uma maneira bem genérica, e nos próximos eu quero mostrar os benefícios de alguns aplicativos com acesso root, o que você pode fazer com ele, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem. É um tema um pouco complexo, não se prendam a esse vídeo, tá? Busquem na internet leituras e vídeos a respeito desse tema, que vocês vão enriquecer bastante o conhecimento de vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, tá? E qualquer dúvida, se eu não conseguir responder, eu vou indicar leituras que respondem. Eu vou deixar alguns links aqui, algumas indicações de leituras para facilitar a vida de vocês. Mas é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu espero que seja de grande ajuda para vocês, tá certo? Grande abraço e até a próxima.